Nesse anime as pessoas vivem em paz, trabalhando pra sobreviver em uma vila isolada do mundo. Mas tudo muda quando uma organização bizarra invade e devasta a vila, com poderes sinistros que pessoas comuns não conseguem enxergar. Então se prepara, porque esse anime é da mesma criadora de Fullmetal Alchemist, então com certeza vai ser no mínimo uma obra de arte. Em uma vila isolada do mundo, uma velha coroca fala que sabia que tinham gêmeos nascendo, e mandou a mãe não dar a luz ainda, porque tinham que esperar o amanhecer. A enfermeira acha isso um absurdo, mas a coroa não queria nem saber, porque essas crianças vão ser capazes de dominar os Tsugai. E esse maluco do rabo de cavalo tava desesperado ouvindo o choro dos moleques, já que eles acabaram nascendo separados pelo dia e pela noite. 16 anos depois, o loirinho cresceu e já tinha virado um caçador. Viu um fazão a 100 metros de distância e com uma mira impecável abateu o bichão, falando que lá no céu tinham belos peidos de dragão. E dá pra ver que a autora tá trabalhando com quem ela já confia, já que ela até contratou o mesmo ator do Alphonse de Fullmetal. O Yuru voltava pra vila montado no cavalo, enquanto o Danji ia xingar ele por ter saído da vila sozinho de novo, falando que ele estaria ferrado se machucasse sozinho nas montanhas. Mas o Yuru fala que tá tranquilo porque os guardiões das direções sempre protegem ele. O Danji fica impressionado que ele pegou um fazão e diz que deve ter sido muito difícil. Mas o prota só precisou de um disparo certeiro e já queria fazer ensopado de periquito. Nos campos os aldeões estavam torcendo pra finalmente cair uma chuva do céu, já que se continuassem nessa seca as plantações iam tudo estragar. Os dois voltam pra anciã Yamaha e a mãe do Danji já queria botar ele pra trabalhar, mas o pivete grita que não nasceu pra ser CLT e mete o pé de lá. O loirinho pergunta se a Asa tá bem, e a vovó fala que ela tá cumprindo seu dever como sempre, então ele vai fazer uma visita pra ela. Essa era a irmã gêmea do Yuru, que tava atrás das grades cumprindo um dever misterioso. Ele conta que hoje pegou um fazão, mas o que queria mesmo era pegar um viado. Danadinho. Diz que a comida pode ficar escassa no inverno, então precisa arranjar mais carne com sal pra conservar e dar pra todo mundo comer. A Asa pergunta se os aldeões mais velhos vão ter que trabalhar no submundo, e se o Yuru também vai ter que ir, mas o prota grita que isso nunca vai acontecer. Ele já treinou pra ser um ótimo caçador, pra que nunca tenha que ir ao mundo inferior, e nunca vai desaparecer igual os pais deles, porque enquanto a Asa estiver ali, ele vai continuar na vila protegendo ela. Depois disso a mãe do Danji chega, falando que o senhor Deira chegou. Era um comerciante da vila que trazia coisas do submundo pros aldeões, e contou que as coisas fora da vila vão de mal a pior, com todo mundo ficando doente. Por isso tava aqui pra conseguir umas ervas medicinais, é claro. Todo mundo gosta do Deira porque ele resolveu os problemas de geral. Perguntou se o Yuru precisava de alguma coisa, mas antes do moleque responder, já sabia que ele ia querer só uma lembrancinha pra Asa. Então ele também deu umas penas de fazão de cobre de presente pro tiozão, que valia umas boas moedas no submundo. Depois disso o Danji fala que tá com inveja porque também queria sair da vila, e que deve ser incrível lá fora, já que as pessoas que saem nunca voltam. Mas o Yuru não liga de ficar o resto da vida nessa vila porque ele tem uma irmã muito fofa, e o Danji fala que deviam sair eles três pra uma jornada, mas só a presença desse vagabundo já ia poluir a beleza da raça, já que só algumas pessoas podem ver ela, e com certeza o pivete não era um deles. E ainda peidou quando o Yuru chamou ele pra resolver na porrada, mas do nada eles começam a ouvir um barulho achando que são os rugidos dos dragões, e só ficava mais alto como se estivesse se aproximando, até que do nada alguém causa uma explosão tão forte que destrói completamente a barreira da vila Higashi. Um avião enorme e 2 helicópteros aparecem, e os dois falam que é a primeira vez que eles veem um dragão. As crianças ficavam animadas, mas os adultos desesperados, e não demorou muito pra passarem a peixeira no primeiro aldeão. Vários militares aparecem e disparam no Deira. A vovó Yamaha fala que isso é muito ruim porque a barreira foi rompida, e só podiam estar atrás do Yuru, então tinham que esconder ele imediatamente. Todos os aldeões começaram a ser dizimados, e o Danji grita que a mãe dele precisa estar viva. Os dois sobem a escada e dão de cara com 2 soldados, que não tiveram nem tempo de pensar, já tomaram uma flechada do Yuru. Por pouco o Danji não é atingido por aquelas armas que eles nem sabiam o que era, mas parecia bem letal, e deram uma bicuda em cada um pra desmaiar os malditos. Preocupados porque não tinham como vencer aqueles dragões enormes, precisavam ir logo pra área central ver se a Asa tava bem. Então o Yuru começa a cavar um buraco pra chegar em um atalho que leva até a área central, torcendo pra Asa tá segura. Uma loirinha pula do helicóptero e vai cumprimentar os aldeões, mas fez só um sinal com a mão que já partiu o primeiro no meio. Outra mordidinha destruiu o segundo, e os coitados começaram a ser dizimados um atrás do outro, sem ter a menor chance de se defender. Ainda percebeu que a mãe da menininha tava trabalhando demais e resolveu fazer um favor pra ela, já que fez a cabeça dela tirar umas férias do corpo, e mandou a guria não se preocupar porque ela não morde crianças, mas já devorou o pai dela e deixou ela coberta de sangue que faz ela desmaiar na hora. Essa é a Gabi, diz que já cuidou dos circuitos 2 e 3, falou que as tropas terrestres já podiam avançar, mas ficou no vácuo porque eles tinham sido obliterados pelo Deira, que pelo jeito não era um simples comerciante. Ligou pra uma tal de Hana pra avisar que quebraram a barreira, e pediu pra mudarem o ponto de encontro, falando que provavelmente a Asa tava aqui. Lá embaixo uma mulher arrastava a anciã Yamaha igual um saco de lixo, e quando viu a pequena Asa, chamou ela de asquerosa e explodiu tudo, mandando a coitadinha pro beleléu em um piscar de olhos. O Yuru chega desesperado, chamando o nome da Asa, e a assassina fala pro irmão que tá bem ali, diz que veio buscar ele e matar todo mundo daquela vila, mas o loirinho não tava entendendo era nada e disse que um monstro como ela jamais seria sua irmã. Tentou mandar uma flecha no pote dela, mas a mina destrói tudo. Lá na floresta o Deira fala que estão fingindo ser helicópteros de resgate nas montanhas, e já disparou pra acabar com os soldados distraídos, falando que seria uma merda se seguissem ele pela rota de fuga. Chegou até a psicopata e disse que aqueles eram dentes bem branquinhos, e a Gabi fica surpresa que o
tiozinho conseguia enxergar o monstrinho dela. O Dentuço defende ela de todos os tiros, e ela pergunta se foi ele que eliminou as tropas terrestres, mas foi só ela moscar por um segundo que o Deira já tinha jogado uma granada por cima daquele escudo impenetrável dela. Lá em cima, a Asa pede desculpas, falando que só queria destruir a flecha e ainda não se acostumou com esse poder. A lembrancinha cai e rola até o sangue da Asa criança, e um monstro de sangue aparece pra agarrar o braço da adulta. A coroa grita pro Deira pegar o Yuru e fugir dali, e o tiozão já pega ele pra se esconderem no submundo antes que fossem pegos, e deixaram tudo pra trás, incluindo o Danji e a mãe dele, que tava só o bagaço. Os helicópteros procuravam pelos dois que estavam escapando pelo atalho secreto, mas o moleque para pra perguntar o que tá acontecendo e quase toma um tiro na boca pra ficar esperto. O Deira atira de volta, mas tinha acabado a munição, e diz que se aquela dentadura gigante voltar, eles vão ficar cercados. O Yuru tava desesperado, sem saber se a Asa morreu ou não, perguntando quem era aquela maldita que queria matar todo mundo, já que ninguém fez nada de errado pra merecer isso. Mas o Deira fala que não tem tempo pra explicar e manda ele usar os guardiões das direções. Era só colocar no buraco entre as pedras, mas o prota continuava sem entender nada. Diz que o buraco tava entupido de lixo, e isso era culpa dele mesmo, que não limpa regularmente. Os soldados mandam capturar o garoto e eliminar o outro. O Deira afunda a fuça dele no chão e deixa o moleque puto, mas o sangue caiu exatamente onde devia, e antes dos soldados conseguirem disparar, uma luz cega eles. Os helicópteros começam a ser esmagados e ninguém entende nada, porque dois monstros amarelos estavam quebrando eles no meio e devorando como se fossem um helicóptero de controle remoto. Então Deira tira o moleque dali antes que fossem esmagados pelos destroços. A Gabi fica incrédula porque perdeu sua carona pra casa. Ela não tava nem aí pros soldados, já que o único problema pra ela é que descer a montanha a pé é muito chato, e mandou o bichão dela se acalmar, falando que aqueles devem ser os Tsugai de alguém, torcendo pra serem fracos. Spoiler, não são. Lá embaixo, um marmanjo chamado Direita fala que o novo mestre deles é só uma criança, mas uma mina chamada Esquerda fala que não importa se é um adulto ou uma criança, eles têm que obedecer o mestre. Aí o Deira fala que o povo chama eles de espíritos, demônios, monstros, criptídeos, daemons ou díades, e fala pro Yuru que esses são seus novos Tsugai que vão lutar com a própria vida pra proteger ele. Enquanto o molecote estava mais perdido que piolho na cabeça de careca, sem entender nada. E o episódio acaba. Mano, esse anime já começou como? Cheio de mistérios e com a vila inteira da rapaziada sendo completamente devastada. Se você gostou e quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito, pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 800 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.